coletiva com o técnico Roberto Fonseca. Uma pergunta a cada um, por gentileza. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Após Bom dia. Os últimos resultados da última rodada, principalmente o empate do Londrina, esperava-se a recuperação, a vitória. Desde o jogo do Sampaio, o Londrina não ganhava em casa. E aí, o que fazer de diferente para esses últimos 6 jogos? Resta ainda um resquício de esperança? O que você está sentindo no elenco? A gente viu uma entrevista do Paulinho Mocelin, que praticamente jogou a toalha. O que o senhor poderia falar a respeito desses últimos dias? Olha, acaba jogo, né, cara? E principalmente do jeito que o jogo aconteceu, né? Da gente ter feito uma grande partida de futebol e aí você acaba não conseguindo o resultado. Claro que tem uma frustração e o atleta sai ali às vezes, né? Chateado, não vou falar jogando a toalha, né? Mas o cara psicologicamente fica abatido, né? E às vezes acaba falando, mas tem a semana, né? A semana de trabalho e a gente tem que sempre acreditar. Eu acredito que um atleta profissional, nós da comissão técnica, diretoria e o próprio torcedor, se nós não acreditarmos, aí nós não podemos nem entrar em campo, né? Mas nós temos que entrar, nós temos várias coisas, né? Primeiro, eu vou colocar, né? Dignidade, trabalho profissional, o campeonato com todo respeito e a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu acredito muito nisso. Essa foi a minha conversa com os atletas. Aquele que não acreditar, ele tem que sair. Aquele que acredita, vamos continuar fazendo o nosso melhor. Bom dia, Roberto. Você mora em Londrina, é de Londrina, vive em Londrina. E nos bastidores, muitas conversas paralelas de relação entre a SM e a diretoria atual do Londrina. Até que ponto esse tipo de conversa chega aos jogadores, como blindar os jogadores para que eles estejam alheios a essas conversas que acabam, de um jeito ou de outro, chegando ao elenco do Londrina, focando no trabalho para que Londrina termine de uma forma digna, como você acabou de dizer, esse Campeonato Brasileiro da Série B? Olha, eu acredito assim que, por incrível que pareça, esse não é um tema que preocupa os atletas, né? Claro que para aquele que de repente pertence ao Londrina, na parceria e tudo mais, é claro que ele tem uma maior preocupação, né? Eu, como praticamente um filho de Londrina, a gente tem a preocupação, né, de querer ter a nossa equipe, o nosso time sempre numa situação de evidência, que todas as partes podem se unir, né, para poder fortificar. A gente sabe que toda separação ela acaba tendo algum dano, né? Então eu acredito que o próprio Londrina, SM, a gente tem que juntar as forças. É difícil, né? Claro que a gente sabe que cada um tem os seus interesses, mas tem que juntar as forças para se fortalecer e terminar bem a competição. E, claro, independente do que acontecer, que possa fazer um ano que vem também forte. Claro que aqueles que estão emprestados, aqueles que vão sair, a parte política ela acaba não tendo essa importância, né? Agora, para quem fica, para quem faz parte, a comissão, o pessoal todo, é claro que sim, a gente tem essa preocupação, porque a gente quer sempre forte a nossa instituição, o nosso clube e tudo mais, né? Mas eu não vejo isso numa influência que possa fazer uma diferença no dia a dia e no próprio trabalho, até em termos de jogos e resultados. Roberto, bom dia. Quando você optou por voltar ao Frigério a ser titular, né, você até citou, olha, a gente está buscando alguns jogadores experientes, o momento é difícil, o momento é delicado e a gente está apostando em alguns jogadores experientes. O Frigério agora saiu, né, não faz mais parte. E você tem a opção do Neneca e a opção do Saulo. Essa opção de buscar experiência é ainda o que você vai procurar nesse momento para fazer essa mudança? Ou o Neneca que foi titular, saiu, ele pode voltar à condição de titular? Eu vou sempre acreditar, sim, claro que tem, né? Nós temos sempre que pesar todas essas circunstâncias que você acabou de falar. Experiência, o peso, momento. E eu acredito assim que por tudo que aconteceu, né, de ritmo de jogo também,
a gente acaba tendo uma tendência pelo Neneca. Claro que eu vou conversar com o Sabiá e tudo mais, e espero que ele possa ter descansado e volte da melhor maneira possível. Essa é uma tendência. Bom dia. Nessa reta final de Série B aí, você vai ganhando algumas opções dos meninos da categoria de base e o time, claro, se encaminhando para esse rebaixamento que está muito inevitável, né, por tudo que tem acontecido na Série B. Você entende que esses meninos possam ganhar uma rodagem até para o clube já começar a ter uma espinha dorsal com os meninos da base pensando no ano que vem? Eu acredito muito assim, Rafael, que é gradativo, né? Você tem, claro que tem circunstâncias, né, que você tem que acabar colocando. Se o atleta fizer por merecer e a gente achar que mesmo sendo garoto e ele está no momento melhor, aí já depende muito de peso também, de circunstâncias que a gente acha de partida para partida. Claro que se você for analisar, tem muitos atletas que estão tendo essa rodagem, né, essas oportunidades. O Igor, né, mesmo não sendo acho que da base nossa, né, mas ele teve bastante oportunidade. Acho que o Vitão foi a primeira oportunidade esse ano, se não me engano, e a gente acabou dando porque ele tinha feito também uma semana boa de trabalho e a gente optou por ele entrar, e eu acredito que ele tenha feito aí aquela minutagem que ele participou fez bem. E é claro que é uma solução que nós temos, né? São jogadores de qualidade, e tendo qualidade, eu acredito assim, você não tem que ter a preocupação de pôr, você tem que ter a coragem de pôr, confiança, passar essa confiança para o atleta também, e principalmente esses que fazem parte do nosso dia a dia, esses jogadores jovens aí. Afinal de contas, nós temos que ganhar alguma coisa, e esse algo também passa por esses jovens aí nessa reta final. Roberto, a última impressão que o Londrina deixou foi muito boa, né? Apesar do resultado não ter vindo, talvez a melhor apresentação foi diante do Avaí. Em cima disso, dá para projetar um jogo bom do Londrina, mesmo sabendo da dificuldade que vai enfrentar lá diante do Juventude? E se é um jogo fora, Londrina não vence há 5 meses. Venceu apenas o Tombense lá no início do campeonato. Está na hora de surpreender no campeonato e ser a grande zebra da rodada? Olha, tomara a Deus. Precisamos. E precisamos assim de ter um jogo bom, né, fora de casa. Nós tivemos aí dentro de casa 3 jogos que, na minha opinião, nós tivemos grandes momentos, né? O segundo tempo do Ituano foi muito bom, o primeiro tempo do Sampaio Corrêa muito bom, e o jogo todo contra o Avaí. Então assim, é uma crescente. Eu acredito que hoje os jogadores estão mais familiarizados com aquilo que eu quero, a nossa ideia de jogo, e até por isso também, né, o grande jogo que nós fizemos contra o Avaí, que é uma equipe de jogadores de qualidade e tudo mais. Então, como eu já disse, né, da gente acreditar que sempre aquele jogo é o mais importante, é o jogo da surpresa. Bom dia, Fonseca. O que o torcedor pode esperar para os últimos 6 jogos do restante da temporada? Olha, eu sempre tenho colocado entrega, seriedade, trabalho, aquilo que eu estou pregando desde quando eu cheguei, né, de ter o jogo a jogo, dos jogadores terem a personalidade para estar fazendo o seu melhor, mesmo porque não é só pela dignidade, mas até pela individualidade de cada um de nós. O nosso trabalho também ele entra em campo, não só o Londrina entra em campo, mas o nosso individual também entra em campo. Então todo mundo tem a sua responsabilidade, e dentro dessa responsabilidade nós temos que entregar o melhor a cada partida. Você, cara, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você é um cara experiente, conhecido às vezes, principalmente no interior de São Paulo, para escapar times em situação complicada. Lógico que você pegou um time em uma situação ainda mais complicada, está tentando fazer isso, mas para o treinador em si, com a tua experiência, como é a conversa no dia a dia agora com os jogadores para tirar esse algo a mais, né? Matematicamente ainda é possível, por mais que a situação seja muito complicada. E se permite também uma segunda pergunta, você pega 5 adversários agora que estão pensando no acesso. Isso é pior ou às vezes seu azarão pode ajudar nesse sentido?
Não, a gente sabe que não podemos tapar o sol com a peneira, né? Claro que são sempre mais dificuldade, né? São equipes que moralmente estão bem na competição, o torcedor também está, o atleta também está inserido moralmente dentro da competição, então nós sabemos que serão jogos extremamente difíceis, né? Mas dentro disso que a gente também possa fazer um grande jogo. Eu acredito que a gente subiu muito de produção em jogos, né? A gente vem tendo um maior conhecimento, a gente está conseguindo repetir a equipe. Eu tenho procurado dar moral para o atleta, porque se você tem opção melhor, você acaba colocando. Se você não tem, você tem que dar moral para aquele atleta que está no momento jogando, né? E é isso que a gente tem procurado. Claro que nós sabemos de todas as dificuldades que permeiam aí esse resto de trajetória, e você falou, a gente tem que acreditar até o último suspiro, né? E diante disso nós temos aí esse jogo extremamente difícil contra o Juventude, mas nós temos também que entregar o nosso melhor, e como você disse, né, que a gente possa também, além de entregar, fazer grandes jogos e quem sabe fazer essa surpresa, explorar esse tipo de coisa, né, de surpreender o adversário. Isso nós temos que fazer com a entrega dentro de campo de cada um de nós. Obrigado, professor Roberto Fonseca. Bom dia a todos.